Maria permaneceu virgem após dar à luz a Jesus, conforme o dogma da Imaculada Conceição? Paz seja convosco, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus, capítulo 1. Aproveite e se inscreva no canal, eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Já lemos uma vez a Bíblia toda, estamos lendo pela segunda vez a partir de 2025. Glória a Deus. Duas perguntas aqui no capítulo 1 de Mateus. A primeira seria: se Maria permaneceu virgem, conforme o dogma da Imaculada Conceição da Igreja Católica, após dar à luz a Jesus. Segunda pergunta: a genealogia de Jesus só tem pessoas santas, puras? Vamos lá? Leitura de hoje, capítulo 1 de Mateus. Nosso cronograma segue a todo vapor. Vamos ler a Bíblia toda. Já estamos aí com 4 livros em evidência. Sendo que Mateus e Gênesis eu estou lendo. As demais epístolas, eu não marquei ali, 1ª e 2ª João já foram lidas também, tá bom? Quase fechando essa primeira linha da tabela. Mateus 1:1 diz assim a palavra de Deus. Vou botar aqui meu auxiliar. Vamos lá, vamos que vamos. Bem-vindo, pastor João Neres. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bom, aqui eu vou começar a responder de uma forma que talvez muitos até se escandalizem, mas é necessário. É necessário. Eu, quando ministro aula no seminário, na área sobre pecado, soterologia, sobre salvação, ou sobre pecado, que é hamartiologia, soterologia ou hamartiologia, eu uso essa genealogia de Jesus para começar a aula. E começa assim, começa realmente escandalizando. De que forma, pastor João Neres? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, que adulterou e matou. Filho de Abraão, que mentiu. Foi uma mentirinha santa, mentiu. Abraão gerou Isaac, omisso. É um dos homens mais nobres da Bíblia Sagrada. Isaac, nessa época em que todos os patriarcas têm mais de uma mulher, Isaac só tem Rebeca. Isaac se destaca realmente, mas ele também não faz muitas coisas. Ele nada, ele surfa na onda de Abraão. Ele é filho herdeiro de Abraão. Isaac é esse homem assim, tem muitos, digamos, além da história dos poços que ele cavou, não temos muitas histórias de Isaac, como Abraão, que ofereceu filho. É nesse sentido, mas um grande homem de Deus. Isaac gerou Jacó, que carregou o nome de suplantador, que enganou seu irmão. E Jacó gerou Judá. Judá é santarrão, porque ele é da tribo que vai gerar o Messias. Sério? Pois foi Judá e o seu irmão, foi Judá, aquele que deixou os seus irmãos, se casou com uma estrangeira, e da estrangeira ele teve um filho chamado Onã. O filho morreu, aí teve outro. Primeiro, antes de Onã teve um, depois o outro morreu. Ele não queria gerar descendência para o seu irmão, e o Senhor matou os filhos dele. Depois a mulher também morreu, e aí ele teve relações com a sua nora, que se disfarçou de prostituta. Uma história toda complicada. Pois é, o irmão Judá, onde Jesus é o leão da tribo de Judá, ele tem a sua história, e é uma história triste, que está no livro de Gênesis, porque ele se aparta dos seus irmãos e se casa com uma cananeia, tá? E teve relações com a sua nora. E pasmem, o filho de Judá, que é fruto de um incesto com a sua nora, Tamar, está aqui também
na genealogia de Jesus? Estou respondendo a pergunta. A genealogia de Jesus só tem santos? Vamos ver o próprio texto, porque a Bíblia explica a Bíblia. E Judá gerou de Tamar. Quem era Tamar? Sua nora. Judá gerou de Tamar. Gerou quem? Vamos lá. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Aram. Bem, nós vimos até aí que não escapa ninguém. Porque, queridos, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não saia daí, porque eu vou explicar para você no último versículo de Mateus 1, por que na genealogia de Jesus só tem pecadores. Ok? Vamos lá? Continuando aqui a leitura. Glória a Deus. Judá gerou de Tamar, sua nora. Olha que tem poucas mulheres na genealogia, e as que tem são todas de situações assim complicadas. Aqui você vai encontrar Tamar, que se relacionou com seu sogro, disfarçada de prostituta. A outra é a que foi mulher de Urias, que gerou Salomão. E a outra é Raabe, a ex-meretriz. Elas estão na genealogia de Jesus, para provar para você que aqui não tem santos, tem pecadores. E Arão, aí o Arão é conhecido. Bem, Arão é aquele que ajudou o povo a construir o bezerro de ouro, né? Essa live de hoje fala mal da vida de todo mundo, mas é para provar para você que nessa genealogia não tem somente santos. E Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Olha o nome do meu filho aí. Naasson é o capitão, o príncipe da tribo de Judá. Esse é o nome do meu filho mais velho. Naasson gerou Salmão. Grave esse nome Salmão. Sabe por quê? Falei sobre isso ontem na pregação, ali numa igreja em Niterói. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Gerou de quem? De Raabe. Queridos, ele era da tribo de Judá. Raabe, que não ficou em cima do muro, pulou para o lado de Israel e casou com Salmão, da tribo de Judá. E aquele Acã, que pegou uma capa babilônica e moedas de ouro que não deveria pegar, ele foi morto com toda a sua família. Um homem chamado Acã, da tribo de Judá, foi morto com toda a sua família. E Raabe, uma ex-meretriz, se converteu, casou com um homem da tribo de Judá, entrou na genealogia de Jesus e entrou na galeria dos heróis da fé. Durma com um barulho desse. Isso é a graça de Deus. Isso é só Jesus que faz. Ele salvou Raabe, ele salvou Maria Madalena, apareceu para Maria Madalena depois de ressuscitado e torna ela apóstola da ressurreição. Jesus é diferente. Na genealogia de Jesus não tem santos. E Jessé gerou o rei Davi, né? E aí Davi, você já sabe a história, já mencionei lá atrás, cometeu um assassinato, cometeu adultério, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, se arrependeu e Deus o abençoou. E o rei Davi gerou Salomão, aquele que teve 1000 mulheres, da que foi mulher de Urias. Nem cita o nome, mas o nome dela é Batseba, que foi mulher de Urias. Ele matou o marido e ficou com a mulher dele. 1:7. E Salomão gerou Roboão, aquele que dividiu o reino, que gerou Abias, e Abias gerou Asa, e Asa gerou Josafá, grande nome, grande rei. Josafá gerou Jorão, que não valeu nada, um péssimo rei. E Jorão gerou Uzias. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Vamos lá? E Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias é um grande nome, um dos maiores reis. Ezequias gerou a Manassés. Manassés sacrificou seus filhos no fogo, ofereceu os filhos a Moloque. Eu estou lendo a genealogia de Jesus. E eu estou mostrando para você que nessa genealogia não tem santos. Manassés
ofereceu os filhos a Moloque. Ele está aqui na genealogia de Jesus. Sabe o que é oferecer os filhos a Moloque? Sacrificar os filhos queimados no fogo a uma estátua de um deus pagão que ficava com as mãos estendidas e recebia a criança em brasas. Manassés fez isso, mas se arrependeu e Deus perdoou. Na genealogia de Jesus, não tem santo, só tem pecadores. Manassés gerou Amon, que foi quase igual ao pai, ou pior, que gerou Josias, que foi um excelente rei. Começou a reinar com 8 anos, tirou os altos, foi um grande rei, mas teve também as suas falhas. Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel é aquele que vai reconstruir o templo, na época do profeta... Eita Jesus, falhou o nome do profeta agora. Zorobabel é aquele que vai reconstruir o templo de Salomão. Profeta Ageu, lembrei, profeta Ageu é que fala de Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Engraçado aqui, né? Tá Eleazar, não é nem Eliezer, gerou Eleazar, é de Eleazar, é o mesmo nome, que gerou Matã, e Matã gerou Jacó. Isso aqui não é aquele Jacó que lutou com o anjo, aqui é outro, tá? Aqui já está lá na frente da história. E Jacó gerou José, esse aqui é o Jacó, pai de José. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eita glória! Que interessante. Nós vemos aqui a genealogia chegando em José. Interessante. Mas se você puxar a genealogia de Maria, também virá da tribo de Judá. Só podia casar na mesma tribo, ok? Da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O Evangelho de Mateus, deixa eu só dar uma pausa aqui, para informar uma coisa a vocês. O Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreveu aos judeus, Marcos escreveu aos romanos, Lucas escreveu a Teófilo, um homem muito influente, nós não sabemos quem foi, e João escreveu para os gregos. Mateus é o evangelho do rei, Marcos é o evangelho do servo, Lucas é o evangelho do filho do homem, e João é o evangelho do filho de Deus. Se Mateus foi escrito aos judeus, ele não ia escrever, apesar da Bíblia, que dividia Antigo e Novo Testamento, o Antigo foi escrito em hebraico, o Novo em grego. Hebraico e partes em aramaico, e o Novo em grego. Mas o Novo Testamento tem esse Evangelho de Mateus, que foi escrito em hebraico, e depois que foi traduzido para o grego. Tá bom? É uma curiosidade muito interessante nós sabermos. O Evangelho de Mateus é diferente. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. E aí ele vai começar aqui narrando como foi o nascimento, e nós vamos entrar na segunda pergunta que eu fiz no início. Se Maria permaneceu virgem. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Bem, o Evangelho de Mateus não tem a mesma explicação do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus não traz detalhes sobre o anjo Gabriel que apareceu a Maria, está lá em Lucas, né? O Evangelho de Mateus não dá esses detalhes. Mas dá um detalhe interessante, diz que ela estava desposada com José. Desposada, na cultura hebraica, era um tipo de noivado, onde ficava prometido, prometida, no caso ela, prometida para José. Dá a entender que José era um pouco mais velho, era comum na cultura da época, né?
E ela estava prometida, ela não podia casar com outra pessoa, mas era um tipo de noivado e não de casamento ainda. Portanto, ele não havia consumado, né, esse casamento, tá? Ela estava desposada. Antes de se ajuntarem, ela se achou grávida para cumprir a profecia do profeta Isaías. Vai dizer aqui na frente, né? A virgem conceberá e dará à luz um filho. Vamos lá? Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ou seja, José amava um homem justo, um homem de destaque aqui na palavra de Deus. Ele pensa o seguinte: bem, se for descoberto, ela vai ser apedrejada, se for cumprir a lei, né? Eu não quero isso para ela. Então ele intentou deixá-la secretamente. Versículo 20. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo. Olha, o anjo fala com José várias vezes em sonho. Nós vamos ver isso aqui em Mateus também. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Algo que nunca aconteceu, obviamente, foi algo apenas destinado ao Messias, ao Verbo encarnado, a vinda do Filho de Deus ao mundo. O que está gerado nela, José, é do Espírito Santo, ou seja, ela não se deitou com nenhum homem. Fique tranquilo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus. Opa! Aqui eu começo a explicar porque na genealogia tem assassino, mentiroso, tem incesto, no caso de Judá, né? Ela dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, ou Yeshua, que significa Salvador, porque ele salvará o seu povo, o Abraão, o Jacó, os mentirosos, o Davi que assassinou, que adulterou. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Começamos a entender aqui o porquê que na genealogia de Jesus não tem santos, tem pecadores. Porque esse Jesus é o Salvador que vai chegar, como a Bíblia chama, no tempo determinado, na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então ele vai salvar o seu povo do seu pecado. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, que profeta? Profeta Isaías, que diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Deus conosco. Então, o Mateus está descrevendo, Mateus é um publicano, mas se torna um dos evangelistas, um dos escritores da Bíblia, está narrando que a virgem conceberá e dará à luz um filho, está narrando um versículo do profeta Isaías, que o menino se chamaria Emanuel. Bem, e José, despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ou seja, ele entendeu que não era uma gravidez de um homem. O Senhor estava nesse negócio, né? Que era o Emanuel, que era o Messias que estava chegando, e ele então recebeu por sua mulher. E aqui vem a finalização, a cereja do bolo, a explicação do capítulo 1, que eu acho de suma importância para todos nós. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Desculpa que não apareceu aqui. Deixa eu tentar colocar logo. Espera aí. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, então. Cadê, gente? Aqui. Correto. Glória a Deus. Jesus, agora sim. Olha aí. Depois o nome de Jesus apareceu direitinho. Glória a Deus. Tentaram tirar Jesus do meu slide.
Está repreendido. Jesus não pode sair do meu slide. Aleluia. E pôs-lhe por nome Jesus, Salvador, conforme o anjo tinha dito. Agora veja bem. Não a conheceu até que deu à luz o seu filho. Até é uma condição de tempo. Queridos, está muito claro isso aqui. Só não entende quem não quiser entender. Então, esse dogma da Imaculada Conceição não é bíblico. É apenas tradição, mas não é bíblico. Eu vou ler aqui em outra versão, vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. O mesmo versículo 24 diz: no entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Até o menino nascer. Ok? Outra versão aqui, vou botar a versão NVI, Nova Versão Internacional. Contudo, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A Bíblia é clara, não a conheceu até. É uma condição de tempo, ou seja, até que deu à luz o seu filho. E ainda diz mais, o primogênito. Quem tem primogênito tem segundo, tem terceiro, tem quarto, tem quinto. Se fosse único, diria único. Então, esse dogma da Imaculada Conceição não bate com a Bíblia. Por isso que um dos solas da Reforma Protestante é sola Scriptura. Sola Scriptura, porque é só a Bíblia, é só a palavra. Deixa eu pegar aqui essa Bíblia poderosa aqui, de Manuel Nery de Alencar. Sola Scriptura. Não adianta criar um dogma contrariando a Escritura e dizer que é tradição. Não, não. A gente não aceita isso, tá? Desculpa aí os nossos irmãos, nossos amigos católicos, né? Mas a gente não aceita essa doutrina porque não bate com a palavra de Deus. Não a conheceu, ou seja, não teve relações com ela até que deu à luz. Conheceu na Bíblia, como nós ensinamos lá em Gênesis, é sempre voltado a ter relações, tá? O primogênito. E pôs-lhe o nome de Jesus, Salvador, Yeshua. E é por isso que na genealogia só tem pecadores, porque o nome do menino seria Jesus, para salvar o seu povo, o Abraão, o Isaac, o Jacó, os mentirosos, os adúlteros, salvar o seu povo do seu pecado. Jesus é o Salvador do seu povo, e ele veio para que era seu, os seus não receberam, e a todos que o receberam, somos nós, os gentios, os indignos, foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 1, foi o capítulo de hoje. Senhor, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que assistiu, obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agradecemos pelo ensinamento de hoje e rogamos que o Senhor, através do teu Espírito, faça cada um compreender melhor a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.